Olá, pessoal. Nesta aula, eu estarei mostrando a vocês como que se constrói gráficos de uma função do primeiro grau, certo? E, em primeiro lugar, eu quero mostrar a vocês aqui a função afim, certo? Então, a função afim, ela é uma função do tipo f de x é igual a x mais b, em que a é o coeficiente angular e B é o coeficiente linear, certo? Um exemplo de uma função afim é uma função aqui, ó, desse tipo, 2x menos 1, g de x, 3x mais 4, e assim por diante. Então, todas as vezes que vocês se depararem com uma função nesse formato, eu estou falando da função afim, certo? E agora eu vou mostrar a vocês como que se monta o gráfico de uma função afim, certo? 3x mais 2. Como que monta o gráfico? Primeiro, nós precisamos de dois pontos para poder determinar a reta do gráfico de uma função do primeiro grau. Por quê? Uma função do primeiro grau, o gráfico é determinado através de uma reta. E dois pontos definem uma reta. E como que eu encontro esses dois pontos? Substituindo o x por zero e o f de x por zero. Assim, nós descobrimos esses dois pontos para poder marcar no gráfico. Então, vamos fazer isso agora. Pegamos a função f de x igual a 6x mais 2. No primeiro, nós vamos substituir o x igual a zero. No segundo, nós vamos pegar o f de x e vamos substituir por zero e encontramos o outro ponto. Esse f de x aqui, lembrando que ele também pode ser um valor atribuído a y, certo? Ele não é nada mais do que o valor de y. E o par ordenado, ele é determinado por x e y. Então, eu falar que o f de x é igual a zero é a mesma coisa de eu dizer y igual a zero para poder determinar lá no plano cartesiano esse ponto. Então, aqui, x igual a zero. Para x igual a zero nessa função, basta você pegar o 3 vezes o zero, 3 vezes 0 mais 2. 3 vezes 0 é 0, né? Então, nesse caso aqui, 0 mais 2 igual a 2. Então, y igual a 2. E quem vai ser meu par ordenado? Vai ser 0 e 2, certo? Vou colocar aqui o valor de y para vocês não se confundirem aí depois, certo? Vou apagar aqui. Tá. Agora aqui eu vou substituir o y por zero, certo? Que é o mesmo f de x. Então, como que vai ficar aqui? Se o y, que é o f de x, é a minha imagem e ela vale zero, então aqui vai ficar como? Vai ficar assim. 0 igual 3x mais 2. Aí, resolvendo, nós temos o seguinte, ó. 3x, aqui fica menos 3x igual a 2. X igual a 2 dividido por menos 3, ou seja, menos 2 terços. Fazendo o jogo de sinal da fração, nós temos aí a fração negativa, né? 2 terços. Pronto. É só você pegar agora o valor de y igual a 2 e o valor de x igual a menos 2 terços e substituir no plano cartesiano esses valores, certo? Por quê? Toda vez que um par ordenado, eu tenho dos números do par ordenado é zero, o ponto fica em cima da reta. Então, eu vou apagar aqui para a gente já ir para a parte do gráfico e vou mostrar a vocês. Então, pessoal, aqui está o plano cartesiano e vamos substituir aí esses dois valores no plano cartesiano, marcando o ponto em cima da reta que faz parte aí, ó. Então, esse aqui é o eixo Y e esse aqui é o eixo X. Então, Y vale 2, aqui eu marco um ponto em cima do eixo Y no número 2, certo? Porque o par ordenado corresponde a 0 e 2. No meu X, ele vale quanto?
menos 2/3. Então, menos 2/3 está na parte negativa da reta x. Mas como é que eu substituo menos 2/3 no plano cartesiano aí? Como que eu sei onde está localizado esse ponto? Você vai pegar e dividir a fração. Você divide aqui, ó, 2 por 3 e encontra o valor decimal. O número decimal facilita essa visualização aí na reta, certo? O 2 não divide 3, acrescenta o 0 e a vírgula. Aí 3 vezes 6 é 18, sobra 2. Vai dar uma dízima periódica, certo? Mas eu já sei mais ou menos uma noção, ó, pelo número decimal, onde está localizada essa fração aí, certo? Já sei que é do lado negativo, não é isso? E 0,66 está entre 0, né, entre o 0 aqui e menos 1. Está entre 0 e menos 1, certo? Então, ele está antes ou depois do meio? Ele está localizado depois do meio um pouquinho, ó, está mais ou menos aqui. Aí você pega e marca o ponto. Esse ponto aqui refere-se à fração menos 2/3, certo? Aí depois que você marcou esses 2 pontos, você vai simplesmente traçar a reta desse gráfico. Você vai pegar aqui e vai traçar a reta. Pronto, essa é a reta da função f de x igual a 3x mais 2. Então, pessoal, é assim que se monta o gráfico de uma função afim, certo? Substituindo aqueles valores, né? Marcando ponto aqui e traçando a reta. Agora eu vou mostrar para vocês o que é uma função crescente e o que é uma função decrescente. Uma função afim crescente, uma função afim decrescente, certo? Tem uma regrinha básica que indica se uma função do primeiro grau ela é crescente ou decrescente, certo? Então, olha, a função f de x, ax mais b, né? Ela indica que se uma função do primeiro grau, o coeficiente a é positivo, então ela é uma função crescente. Se o coeficiente a é negativo, ela será uma função decrescente. Então, olha, se você olhou para a função aqui, ó, e observou que o coeficiente a ele é positivo, né? O coeficiente a ele é positivo, é uma função crescente. Se o coeficiente a ele é negativo, ele é uma função decrescente, certo? Ou seja, se você se deparar com uma função afim, e aí, na sua questão, só aparece a função e pede para você identificar se é crescente ou decrescente, basta olhar o coeficiente A. Se ele é positivo, antes mesmo de você fazer o gráfico, você consegue identificar se é ou não é crescente, certo? Fazendo dessa forma aqui, observando esse mínimo detalhe aí, certo? Tá, mas na minha questão não tem a função, ele deu o gráfico, como proceder? Como que eu identifico olhando para o gráfico e dizer automaticamente ali se ele é crescente ou não? Eu vou mostrar para vocês agora, certo? Antes disso, eu vou só colocar um exemplo aqui, ó. Uma função crescente, né? Tipo 5x menos 2. É uma função crescente, porque o coeficiente a ele é positivo. Vamos botar uma outra função aqui. G de x igual a menos 6x mais 5. É uma função decrescente, certo? Então, basta você fazer essa pequena análise da função, você identifica se ela é ou não é crescente. Agora, eu vou mostrar para vocês, olhando para o gráfico, como que eu sei? Aquela reta, ela é crescente ou ela é decrescente? Como que eu identifico? Vou mostrar para você agora, tá?
Então, olha, observando aqui, como que vai ficar a reta de uma função crescente e de uma função decrescente? Basta você observar a forma como ela está aí no gráfico, ó. Se ela estiver localizada dessa forma aqui, ó, ela é uma função crescente. Se ela estiver nesse sentido, ela é uma função decrescente, certo? Ó, crescente, decrescente, certo? Isso aqui nós podemos observar nos gráficos, certo? De pesquisas, na estatística. É facilmente fazer essa identificação aqui. Como? Observe que naqueles gráficos estatísticos, principalmente o gráfico de linhas, como que funciona lá? Ó, ele é assim, não é assim que acontece no gráfico de linhas? Observe que quando o gráfico, essa linha está nesse sentido, o que aconteceu daqui para cá? Ele cresceu. E o que aconteceu daqui, desse ponto, até chegar nesse aqui logo abaixo? Decresceu, certo? É só analisar que você observa com facilidade se essa linha ela é crescente ou decrescente. Ó, cresceu, decresceu. Crescente, decrescente, certo? Por quê? Porque do ponto lá em cima, ele veio de uma parte crescente e agora ele decresceu, certo? Então, gente, observando esse mínimo detalhe aqui, você consegue identificar tranquilamente numa reta se ela é crescente ou decrescente, tá? Vou até colocar aqui. Crescente, decrescente. Ó, subiu a ladeira, crescente. Desceu a ladeira, decrescente. Certo? Eu sei que vocês não vão esquecer disso mais nunca. Então, pessoal, agora, para concluir essa primeira parte, eu vou mostrar para você aqui o que é o zero de uma função, certo? Zero de uma função afim. Então, vamos lá. Para determinar o zero de uma função afim. Zero de uma função afim. O que é isso? O zero de uma função afim não é nada mais do que o valor x. O zero de uma função afim é quando você pega aqui, ó. É quando você pega o f de x e substitui por zero, certo? Então, determinar o zero de uma função afim é você pegar o f de x e substituir ele por zero. Como? Vamos analisar um exemplo aqui. Se eu tiver aqui, nesse exemplo, f de x igual a 2x mais 4, por exemplo, né? F de x igual a 2x mais 4. Como que determina o zero dessa função? Você vai pegar no lugar do f de x, coloca zero. E vai determinar o valor de x, ou seja, determinar o zero de uma função é você pegar e descobrir o valor do domínio. E a imagem vai ser zero, ou seja, que número substituo o x para o resultado da zero. Entenderam aí? Que número eu substituo no x para o resultado da zero. Por isso chama-se zero de uma função. Fazendo isso, esse cálculo aqui, eu descubro qual é esse número que eu substituo aqui para o resultado da zero. Então, vai ficar assim, ó, 0 igual a 2x mais 4. Então, resolvendo, ó, vai ficar menos 2x igual a 4. X igual a 4 dividido por menos 2. X igual a menos 2. Já sei, o zero dessa função aqui é menos 2. Mas como assim? Por que é menos 2? Vou mostrar para vocês aqui, clarear um pouco a mente.
certo? Para quem caso alguém não tenha entendido. Se você pegar aqui, se eu coloquei o f de x é igual a zero, se eu pegar aqui e substituir 2 vezes menos 2 mais 4, será quanto que vai dar? 2 vezes menos 2 é menos 4, e menos 4 mais 4 vai dar zero. Ou seja, menos 2 é o zero da função. Ou seja, se eu substituir menos 2, né, nessa função, o resultado vai dar zero. Ou seja, menos 2 é o zero dessa função afim aqui, ó. Certo? Então, determinar o zero da função é só fazer isso aqui, esse processo que eu mostrei para vocês. Substitui o f de x por zero, faz o cálculo e descobre o valor de x. Que ao substituir na função, o resultado vai dar zero. Certo? Eu vou mostrar para vocês agora o que determina o coeficiente angular e o coeficiente linear de uma função afim, certo? Coeficiente angular e o coeficiente linear. Por que nós chamamos o coeficiente A de coeficiente angular e por que nós chamamos o coeficiente B de coeficiente linear, certo? O coeficiente angular é chamado por A porque ele determina o ângulo da reta do plano cartesiano. E o coeficiente B, que é o coeficiente linear, determina o plano cartesiano. A que altura ela vai estar, certo? Esse coeficiente B. Então, vamos aqui para um exemplo. Dada uma função f de x igual a 2x mais 4, que é a nossa função lá do zero da função, esse exemplozinho lá que nós pegamos. Primeiro, nós vamos determinar os pontos, né? Nós vamos determinar aqui os pontos para montar esse gráfico e mostrar a vocês onde está localizado esses coeficientes. Primeiro, vamos substituir o x por zero. Vamos substituir aqui, ó, o x igual a zero. E depois, nós vamos substituir o y por zero, que não é nada mais do que o f de x. Para x igual a zero aqui, vai ficar 2 vezes zero, né? Deixa eu colocar o valor de y aqui, para não misturar. Y igual a 2 vezes zero mais 4. Então, nesse caso, o y vai ser 4 e o coordenado vai ser 0 e 4. Aqui, para o y valer 0, nós temos 0 igual a 2x mais 4. Menos 2x igual a 4. X igual a 4 dividido por menos 2. X igual a menos 2. E o coordenado vai ficar quanto? 0 e menos 2. 0 e menos 2 e 0, desculpa. Menos 2 e 0. Então, esses dois pontos vai definir a reta. Observe o seguinte, que esse menos 2 aqui, gente, é o zero da função, não é isso? O menos 2 aqui, ó, é o zero da função, tá? E observe que quando eu substituir aqui, o y, ele coincidiu com o coeficiente linear, certo? Olha aqui, observa. A nossa função 2x mais 4. Quem é o coeficiente linear? É o 4. Quem é o coeficiente angular? É o 2. Então, observa aqui que o 4 aqui coincidiu com o valor de y. Vamos observar isso agora, montando a reta do gráfico dessa função. Então, o primeiro ponto é 0 e 4. O segundo, menos 2 e 0. Então, pessoal, aqui está o gráfico, né? Agora nós vamos pegar aqueles pontos que referem-se a essa função e vamos substituir aqui para ver o que acontece. Então, o primeiro ponto é 0 e 4. Significa que o y é igual a 4. Então, eu vou pegar aqui, vou marcar mais um pontinho aqui em cima, que ficou faltando. Se o y é 4, só precisa de mais um aqui.
Aí, o que eu vou fazer? Eu vou marcar o ponto aqui no número 4. Pronto. O outro, menos 2 e 0. Significa que o x, ele vale menos 2. Então, eu vou lá no eixo x e marco o ponto menos 2. Pronto. Defini aqui a reta, certo? Que é o gráfico dessa função, ó, nesses dois pontos. Então, a gente vai, traça aqui a reta, ó. Bom, essa reta é o gráfico dessa função que nós vimos anteriormente. Vamos fazer uma outra análise aqui. Eu vou mostrar a vocês o que é coeficiente linear e o que é coeficiente angular, certo? Então, olha, observe que o 4 aqui coincide com esse número, ó, coeficiente linear. Ele vai determinar a altura da reta aqui, ó. Se ele tivesse aqui, a reta ficaria mais embaixo um pouquinho. Se esse 4, se aqui fosse o número 2, a reta ficaria mais aqui. Ou seja, o coeficiente linear, ele determina, né, essa altura aqui, ó, a posição que a reta vai ficar no eixo Y, certo? E o coeficiente angular, que é esse 2 aqui, né, esse 2 aqui, ele vai determinar o ângulo que a reta vai fazer com o eixo X, ó, esse ângulozinho aqui, ó. Chama-se coeficiente angular por isso. Ó, se aqui esse número ficasse mais abaixo, o ângulo aqui, ele iria diminuir, certo? Como ele ficou mais assim, ó, o ângulo, ele aumenta à medida que esse coeficiente... Então, pessoal, eu estarei mostrando a vocês agora aqui a função f de x, que é a que nós resolvemos agora, como que funciona aqui no GeoGebra, tá? O GeoGebra, ele é um software, né, que permite calcular o gráfico de qualquer tipo de função. Eu aconselho vocês estarem treinando ele aí, ó, porque é bem prático. Observe que foi rapidão, ele descobriu o gráfico dessa função aqui, ó, certo? Então, aqui nós temos o coeficiente angular, o menos 2, e aqui nós temos o coeficiente linear. Observe o seguinte, ó, quando eu mudar aqui esse número, vamos colocar aqui o 3, por exemplo. Observa que a reta foi lá para o 3. Vou colocar aqui o número 2. Ela vai vindo, né? Ela vai vindo para o centro aqui, que é a origem do plano. Ou seja, o ângulo vai mudando aqui, ó. Certo? O coeficiente angular vai mudando à medida que o coeficiente linear vai mudando de lugar também, ó. Se eu colocar aqui um 5, por exemplo, ó. Para onde que ela vai? Lá para cima, ó. Certo? Então, o coeficiente linear determina isso aí, ó, a posição da reta no plano cartesiano, que é esse número aqui, ó. Se você, quando for montar o gráfico, já quiser colocar, por exemplo, se aqui tem 4, você já sabe que o coeficiente linear, né, ele já determina esse mesmo número, sempre vai estar aqui no encontro da reta com o eixo Y. Você já pode vir e pegar esse número aqui, que é o coeficiente B, e marcar diretamente aqui na reta, aqui no plano cartesiano, entendeu? Uma vez que vai ser o mesmo número, ó, certo? Por que isso acontece? Porque toda vez que você substitui o x por 0, só vai sobrar o outro número, que é o coeficiente linear, certo? Então, pessoal, é isso, tá? Espero que tenham entendido. Expliquei para vocês aqui tudo sobre função afim. Na próxima aula estarei dando continuidade do estudo das funções do primeiro grau